Olá, está começando o Visual, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Os acidentes de trânsito causam prejuízos de mais de 40 bilhões de reais todos os anos no país. Além das perdas econômicas, a violência no trânsito provoca afastamento do trabalho e sobrecarrega a previdência social. A perna enfaixada é evidência de um grave acidente de moto em 2010. Isso mesmo, há 7 anos, internações e cirurgias afastaram Mário da vida produtiva. Só no hospital foi 3 meses, só em cima da cama, sem descer da cama. E fora isso em casa, aí foi quase um ano praticamente, quase nem saindo de casa mesmo. Os acidentes de trânsito hoje são responsáveis por 70% da ocupação dos leitos de emergência no Brasil. É um peso muito grande na saúde pública, tá? Geralmente esses acidentes do trânsito estão relacionados ao paciente que tem entre 18 até os 30 anos. É a maior causa de mortalidade para esse tipo de paciente. E é exatamente na faixa etária que esse paciente tem que trabalhar, tem que produzir economicamente para o país, né? E esse paciente sofre um acidente que às vezes deixa várias sequelas para ele, para o resto da vida. Um gasto que precisa ser reduzido. Maio é o mês dedicado às campanhas para a segurança no trânsito. Uso de celulares ao volante por pedestres, falta do cinto de segurança, avanço de sinal, desrespeito aos limites de velocidade estão entre os principais alertas. Mas as campanhas vão além da informação. Na prática, elas ensinam mais. Essa simulação aqui no centro de Belo Horizonte serviu para treinar os profissionais e também mostrar à população o quanto que é gasto para socorrer uma vítima de acidente de trânsito. Até 2% do PIB nacional é gasto em operações como essa e em serviços hospitalares. A movimentação de bombeiros e SAMU chamou a atenção de quem passava pelo centro da cidade. A operação simulada durou cerca de 30 minutos. Os transtornos causados por um acidente de trânsito afetam toda a economia, causando prejuízos bilionários. Nós temos que chamar a atenção que o maior custo, inclusive, é por perda de produtividade. Então, no caso, são anos afastados, gasto na previdência, redução da produtividade, maior incapacidade. Então, são custos muito grandes, né, e que, de fato, afetam a economia do país. Se você fica boa parte do dia em frente ao computador ou usando o celular, deve ficar atento. Os médicos alertam. O hábito pode provocar dificuldade em enxergar de longe. 9 horas por dia em frente ao computador. Em casa, mas um bom tempo usando o celular. No trabalho, o colírio está ali bem pertinho dela. Ajuda a hidratar os olhos e as lentes. Meu hábito no trabalho e vida pessoal, eu desenvolvi a miopia acomodativa. 2050 será o ano da miopia no mundo. Mais da metade da população, cerca de 5 bilhões de pessoas, será míope se as tendências atuais continuarem. Passar horas em frente ao computador ou ao celular, como é o caso da Jéssica, por exemplo, favorece essa dificuldade de enxergar de longe. Neste caso, não tem nada a ver com a herança genética. É o nosso próprio estilo de vida que nos prejudica. A grande preocupação que a gente tem é que desse número de pacientes que serão míopes, 1 bilhão da população vai ser de alto míope. E isso nos causa muita preocupação, porque as altas miopias elas podem deflagrar doenças mais irreversíveis, às vezes até perdas visuais. Um estudo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia mostra que o uso intenso do computador aumenta a dificuldade de enxergar à distância em 21% das crianças de 6 a 9 anos. Sabe o que está faltando para esses meninos? Brincar ao ar livre. O que a gente pede, muitas vezes, é dos pais se preocuparem em levar as crianças para poder brincar fora de casa, com um pouquinho de exposição à luz solar, porque isso é muito interessante para regular o círculo circadiano que a gente tem, né, que é o organismo entender o que é dia, o que é noite.
através também da produção de um hormônio melatonina, porque isso acaba sendo um fator protetor para esse crescimento excessivo do olho e, quem sabe, então, diminuir o aparecimento de pessoas cada vez mais míopes. O colírio é recomendação médica que a Jéssica segue direitinho. Já outra recomendação tá difícil para ela. Hoje, para tudo que eu faço, eu preciso do computador. E o celular é minha rotina também. É muito difícil de abrir mão dos dois aparelhos. Então, é praticamente impossível deixar eles de lado. Então, o que eu tento seguir mesmo é o colírio. O adulto, ele não cria miopia depois de uma certa idade. É muito difícil você ver esse tipo de miopia que a gente fala aparecer num adulto. Então, é claro que o adulto, a grande preocupação que eu tenho com os adultos que mexem muito com o celular ou com o computador, é que eles ficam muito vidrados ali e não piscam o olho. Então, assim, a maior preocupação que eu tenho com os adultos em relação aos celulares não é a questão da miopia, mas sim a questão da lubrificação ocular. Sábado é um dia em que muitos casais saem para fazer compras. Um programa que para alguns pode ser chato, mas um shopping no Rio de Janeiro tenta contornar isso. Cenas de um shopping. Muitos casais passeiam pelos corredores. Elas vão às compras. Eles carregam as sacolas e reclamam do longo tempo gasto. Eu fico aguardando dentro da loja, ela fica olhando as vitrines e ela fica lá escolhendo o que ela vai comprar. E eu fiquei um tempão lá esperando. A gente tem que escolher, a gente tem que visualizar assim, ver, experimentar. Não, demora sim, com certeza. Eles têm muita paciência. Em busca de agradar todo tipo de público, esse shopping center na Baixada Fluminense criou há cerca de 1 mês e meio um local para aqueles que não estão dispostos a bater perna de loja em loja. Aqui, tudo que se faz é esperar. Tem televisão, mesa de jogos e até serviço de bar. A ideia é sensacional. Bacana demais. Você acha que todo shopping deveria ter um lugar assim? Deveria ter sim, com certeza, porque a mulherada fica fazendo compra por horas, demora a se decidir e a gente fica atrás carregando o bolso. 38 anos de casados. Jarbas diz que adora acompanhar a esposa. Da forma que eu gosto de sair com ela para fazer as compras, tem outros maridos, outros esposos que não suporta ficar tanto tempo andando, entrando em lojas, entendeu? Então eu acho legal. Se fosse o caso, até eu ficaria esperando aqui. Se ele quisesse fazer alguma coisa, eu ficaria aqui tranquilamente também. Deixaria ele tranquilo. Carlos experimentou o sofá. Ela que vai ficar lá e eu vou ficar aqui agora passando o tempo. Não vou ficar mais se demorando no shopping, não. Agora aqui é o local. Mas quando a noiva chega, revelações. Ele demora muito mais que eu. Eu sou muito paciente. Geralmente eu escolho uma roupa, eu gosto, visto, acabou, eu vou embora. Ele não, ele fica horas e horas. Vamos embora, eu tô com pressa. Então acho que esse espaço aqui seria mais para mim. A administração do shopping diz que criou o lugar após ouvir os clientes, mas que o nome escolhido é brincadeira. A gente criou esse espaço, na verdade, como uma brincadeira, né? Fazendo alusão ao antigo estigma que somente as mulheres iam às compras. Então, o nosso público, hoje a gente vê que não somente as mulheres, mas também os homens gostam de fazer compras, porém, em sua maioria, são mais objetivos. Mas o nome pode não soar tão divertido para todos, diz essa historiadora. De alguma maneira, você está reforçando um estereótipo. Qual é o estereótipo? De que a grande consumista é a mulher. O que não é exatamente verdade. Da mesma maneira que você reforça a ideia também de que o homem não gosta de acompanhar a mulher porque ela demora muito nas compras. O que também não é verdade, porque nem sempre o homem, quando vai às compras, compra rapidamente. Em algumas escolas do país, os alunos já usam o chamado uniforme inteligente. A roupa tem um chip para monitorar os passos dos estudantes e envia informações para os pais ou responsáveis. Em São Luís, a novidade chegou a uma escola pública e trouxe polêmica. Na rotina diária do Joalisson, a tecnologia acrescentou um novo elemento. Morador de um popular bairro de São Luís, a ida à escola de tempo integral não é mais monitorada apenas pela mãe. Detalhe aspectos da vida escolar do estudante do primeiro ano. A sensação é boa porque
a gente tem mais segurança no caso da saída e da volta para casa. Aí não dá para se sentir um pouco vigiado demais? Não, normal assim. É mais segurança pra gente e é ao nosso favor. A cada aluno que cruza o portão do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, a presença dele já vai estar registrada no sistema de frequência da escola. Ao mesmo tempo, pais ou responsáveis recebem uma mensagem pelo celular, avisando da chegada, saída, reuniões ou atividades extras. A gente fica mais tranquilo em relação à ida dele para a escola e à volta. Porque em relação aos ônibus é muito demorado, aí eu trabalho, estudo, então para mim fica mais tranquilo. Foram distribuídos 3 uniformes para mais de 1.400 estudantes das 7 unidades do Instituto, 1 na capital e 6 no interior do estado. O uniforme inteligente ele tem diversas vantagens, né? Por quê? Porque um dos problemas que a educação brasileira enfrenta é a evasão escolar, essa falta desse controle, né, dessa frequência dos alunos. E o IEMA, com essa tecnologia, tenta justamente dirimir essa falta. Os estudantes aprovaram a ideia. Eu acho que se você está vindo para uma escola, você tem um horário para chegar e tem um horário para sair. E se seus pais sabem disso, é melhor para a segurança da gente. E o visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O número é 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.